Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nos evangelhos e a nossa leitura de hoje é Mateus capítulo 12. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 33 ao 37. Está escrito assim: Considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Amados, aqui nós aprendemos um princípio com Jesus. O princípio sobre o poder das nossas palavras. As nossas palavras, elas podem vir como um benefício para nós, ou as nossas palavras podem vir contra nós. Elas podem ser utilizadas em nosso favor ou contra nós. E muitas vezes nós não damos muito valor para isso, né? E aí eu quero ler com você dois provérbios. O primeiro é Provérbio 13:3, que fala muito sobre essa questão da boca, da língua, das palavras. Está escrito assim: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. O outro provérbio que eu quero ler aqui com os irmãos é Provérbios 21:23, que diz assim: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Eu estou lendo na versão NVI, e esse versículo de Provérbios 21:23, na Almeida Revista e Atualizada, está escrito assim: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Ou seja, as nossas palavras, amados, elas podem ser utilizadas em nosso favor ou contra nós. E nós precisamos começar a compreender isso. Jesus vem. Por que Jesus falou isso aqui? Se nós lermos o contexto, os homens estavam acusando Jesus de expulsar demônios pelo príncipe dos demônios. Ele diz assim: olha, ele só faz isso porque é por Beelzebu que ele está fazendo isso. E aí Jesus vem e fala para eles: vocês não sabem o que vocês estão dizendo. Porque se uma casa dividida, um reino dividido contra si mesmo, ele vai ser arruinado. Se Satanás expulsa Satanás, então é um reino dividido que está contra si mesmo. É um outro princípio, nós não vamos falar sobre esse hoje, mas já fica a dica para nós pensarmos sobre esse outro princípio, que é uma casa dividida, um casamento dividido, uma igreja dividida, uma casa dividida. O que acontece? Não vai permanecer. Vai à ruína. É outro princípio. É o que está em Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Não é o que nós vamos falar hoje, né? Não é sobre esse princípio, mas é algo que nós precisamos meditar sobre. É sobre isso que Jesus veio, estava falando para aqueles homens ali. Aí Jesus diz assim: olha, qualquer palavra que vocês disserem contra o Filho do Homem, ou seja, contra mim, vocês vão ser perdoados. Mas as palavras que forem ditas contra o Espírito Santo, essas palavras não vão ser perdoadas. O que significa isso, amados? Algumas pessoas temem isso, né? Meu Deus, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Porque é uma insistência em atribuir uma obra de Deus para Satanás. É dizer que aquela obra de Deus, quem está realizando é Satanás, ou seja, tira o senhorio de Deus, tira a suficiência de Deus, atribui o que está sendo feito, o que está sendo dito, o que está acontecendo, era o que estava havendo ali naquele momento,
atribuindo as obras de Jesus, que eram feitas por intermédio do Espírito Santo, atribuindo a Satanás. Então, isso revela um coração que o quê? Que não se rendeu a Cristo. Por isso que não tem perdão, porque um coração que não se rendeu a Cristo está debaixo de condenação. Só há perdão para aquele que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, é aquele que nos reconciliou com Deus. Então, é só por meio de Jesus que nós temos o perdão. Então, se nós não reconhecemos isso, se atribuímos as obras de Jesus, que foram feitas por intermédio do Espírito Santo de Deus, atribuímos a Satanás, aí não tem como, né, nós participarmos do perdão e da graça de Deus. É impossível, é basicamente isso que Jesus está ensinando aqui. E daí ele vem e fala esses versículos que nós acabamos de ler. Ele diz assim, olha, considerem. Uma árvore boa, ela vai dar bom fruto. E uma árvore ruim, ela vai dar fruto ruim. Por quê? A árvore, ela é conhecida pelo seu fruto. E ele chama aqueles fariseus de raça de víboras. Por quê? Porque eles não se rendiam de forma alguma a Jesus Cristo. Eles não atribuíam as obras de Jesus ao Espírito Santo. Eles diziam que Jesus estava fazendo tudo o que ele estava fazendo por meio de Beelzebul, por meio de um demônio. Então Jesus chega para eles e diz assim, raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Porque a boca fala do que está cheio o coração, ou seja, vocês não podem falar a verdade. Não tem como vocês falarem a verdade, vocês falarem coisas boas, por quê? Porque o coração de vocês está cheio de maldade. E aí Jesus vem e faz essa afirmação, o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. E o homem mau, que está com o coração mergulhado na maldade, do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que as palavras, todas as palavras que vocês disserem, elas não passarão em branco. É basicamente isso que Jesus está falando aqui. Elas serão utilizadas para absolver ou para condenar vocês. Ou seja, há poder nas palavras que nós declaramos. Nesse caso aqui, eles não estavam reconhecendo a obra de Jesus como sendo uma obra de Deus, vinda do Espírito Santo. Então, se eles não reconheciam a Cristo Jesus, não teria como eles receberem o perdão, não teria como eles serem o quê? Absolvidos. Se eles permanecessem naquele tipo de crença, no dia do juízo que eles vão ouvir condenação. Por quê? Porque as palavras que eles declararam, que era fruto de um coração, né? Porque a nossa boca fala do que está cheio o coração, era fruto de um coração maldoso que não reconhecia a Cristo Jesus, estava o quê? Declarando palavras más, declarando palavras ruins. Amados, aqui nós aprendemos um princípio. Primeiro nós enchemos o nosso coração ou com as verdades de Deus ou com as mentiras de Satanás. E depois nós falamos, ou fundamentado nas verdades de Deus, o bom tesouro, ou fundamentados nas mentiras das trevas do diabo, o mau tesouro. Por isso que quando a Bíblia fala que quando nós declaramos com a nossa boca para a salvação, diz assim que nós cremos com o coração. Lá em Romanos 10, no capítulo 10, fala isso. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ou seja, primeiro o meu coração precisa ser mergulhado numa crença, numa confiança na justiça de Deus, que só é estabelecida por meio de Cristo Jesus. Primeiro o nosso coração precisa estar mergulhado nessa verdade, e então a nossa boca vai declarar as palavras da justiça, as palavras da salvação. Mas se o nosso coração estiver mergulhado na maldade, o que a nossa boca vai falar? Maldade. Se o nosso coração está mergulhado nas mentiras das trevas, o que a nossa boca vai falar? As mentiras das trevas. Então, amados, esse alinhamento da nossa boca com a boca de Deus é algo que é um processo na vida de todo cristão. É por isso que o apóstolo Paulo ensinou sobre nós não nos conformarmos com esse mundo, mas deixarmos a nossa mente ser renovada para que a gente possa viver, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como isso? Pela renovação dos nossos pensamentos. Por quê?
Porque primeiro nós pensamos para depois falar. Então nós falamos aquilo que nós ficamos meditando, pensando. E aí a nossa boca vai falar do que o nosso coração está cheio, ou seja, aquilo que nós alimentamos é aquilo que nós vamos falar. E há um poder nas nossas palavras. Olha o que nós lemos aqui, amados. Jesus disse assim, ó, eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Por suas palavras vocês serão absolvidos ou por suas palavras vocês serão condenados. Mas essa mensagem não é para trazer peso para nós. Não é para nós ficarmos pensando, meu Deus, nossa, eu falo palavra torpe, eu falo palavra inútil, eu tenho falado algumas coisas, ai meu Deus, então eu tô condenado, tô debaixo de condenação. Não é para trazer peso ou culpa, pelo contrário, é um ensinamento, é um princípio do reino que nós precisamos começar a praticar. Então, se nós percebemos que a nossa boca não está alinhada com a boca de Deus, se temos proferido palavras de amargura, de ira, de ódio, de raiva, de ganância, de orgulho, se nós temos percebido isso, é o tempo do quê? Do arrependimento. O que é arrependimento? É mudança de mente, é reconhecer, Senhor, eu reconheço que eu tenho alimentado um coração ruim. E por causa disso eu tenho falado muitas palavras que não estão de acordo com a sua palavra. Ou então, às vezes não é nesse sentido, mas às vezes nós declaramos mentiras, enganos, amados. Às vezes não, eu não falo nada ruim, eu não falo nenhuma palavra torpe, eu cuido da minha boca, eu não falo nada disso. Mas às vezes a nossa boca profere palavras de incredulidade. Palavras que não estão de acordo com a fé genuína, sincera e completa em Cristo Jesus. Muitas vezes a nossa boca profere palavras de falta de fé e nós precisamos alinhar a nossa boca com a boca de Deus. A Bíblia fala que a caminhada do justo é pela fé. Não tem como nós vivermos se não for pela fé, ou seja, pela confiança em Cristo Jesus. E muitas vezes nós mergulhamos o nosso coração na depressão, na desesperança e começamos a liberar palavras tristes, de angústia, de aflição, de desesperança, de medo. Ou seja, vamos alinhando a nossa boca com tudo aquilo que as trevas querem mesmo. Amados, é tempo de nós alinharmos, sabe? É um tempo de alinhamento. É um tempo de deixar o Senhor nos transformar. Inclusive, esse é o tema para o nosso estudo nesse primeiro semestre. Estamos estudando os evangelhos exatamente para isso, para aprender, para contemplar Jesus Cristo, tudo que ele é, tudo que ele fez, todos os seus ensinamentos, todos os seus princípios. Porque à medida que vamos contemplando tudo isso, porque Jesus é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, ou seja, à medida que contemplamos a glória de Deus na pessoa de Jesus, nós vamos sendo transformados de glória em glória. É o nosso versículo-chave para esse primeiro semestre, que é 2 Coríntios 3,18. Então é tempo de nós olharmos para esse ensino, para esse princípio aqui do reino de Deus, em que Jesus olha e diz assim, ei, pelas suas palavras, ou vocês serão absolvidos ou vocês serão condenados. Amados, isso é um princípio para a nossa vida. Nós lemos aqui provérbio, quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. O outro provérbio, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Nós precisamos alinhar a nossa boca com as verdades de Deus. Precisamos alinhar as nossas palavras com palavras de fé, com palavras de confiança, com palavras de verdade, com as palavras de Deus. Às vezes nós não valorizamos isso. Às vezes nós deixamos a nossa boca ser inundada pela ira, pela amargura, pelo ódio, pela contenda, pela ganância, pelo orgulho, pelo egocentrismo e liberamos todo tipo de palavra assim sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o casamento, sobre a vida dos filhos. Nós só vamos liberando palavras que ao invés de trazer luz e trazer vida,
elas vão o quê? Vão arruinando, vão destruindo, vão sendo usadas contra nós, as nossas próprias palavras. Amados, esse é um princípio que nós precisamos aprender. Muitas vezes uma casa, uma família está destruída porque as palavras que são liberadas pela boca dos pais, e aí por consequência, porque quando os pais falam, os filhos aprendem, e aí são liberadas pela boca dos filhos também, são só palavras de incredulidade, palavras de medo, palavras de angústia, palavras de orgulho, palavras de ganância. Quando nós vivemos assim, nós mesmos vamos sendo o quê? Arruinados. Agora, quando nós alinhamos a nossa boca com a boca de Deus, amados, amados, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Na verdade, a palavra, nós vemos aqui, a palavra em si, ela tem um poder de ou ser usada em nosso benefício ou contra nós. Jesus já nos ensinou isso. Então, quando nós liberamos palavras de incredulidade, o que volta para nós? Incredulidade. Quando liberamos palavras de ganância, de orgulho, o que volta para nós? É isso daí. Vamos colher o quê? Vamos colher esse tipo de coisa. Agora, quando nós alinhamos a nossa boca com as palavras de Deus, aí nós começamos a colher os frutos da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. A palavra de Deus, ela não perde o propósito para o qual ela foi destinada. Amados, isso é glorioso demais. Quero ler um texto com os irmãos que está lá em Isaías, no capítulo 55. Eu vou ler os versículos 10 e 11. Está escrito assim: Isaías 55, 10 e 11. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Amados, isso daqui é glorioso demais, é um princípio que nós precisamos usar. Pare de liberar palavras malditas sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua liderança, sobre a sua igreja, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Pare de liberar palavras em que os demônios vêm e começam a se alimentar daquilo. Amados, o reino espiritual, ele é real. Eu sempre falo que não há neutralidade na vida espiritual. Não há neutralidade, não existe neutralidade no reino espiritual, na vida espiritual. Ou somos influenciados pelas trevas, ou somos influenciados por Deus. Não tem meio termo, não tem, eu não sou influenciado nem pelas trevas e nem por Deus. Não existe isso. O reino espiritual é real. E quando nós ficamos liberando todo tipo de palavra que não está em concordância com as verdades de Deus e liberamos essas palavras muitas vezes contra nós mesmos, tem pessoas que liberam muitas palavras ruins contra si mesmo. Eu sou um tolo mesmo, eu sou um burro mesmo, eu nunca consigo nada. Começa o reino das trevas, o império das trevas fica se alimentando com aquelas palavras. E aquilo de repente começa a se tornar uma verdade na sua vida. Catiane, isso daí é loucura. Não, amados, é o que Jesus está falando aqui, é o que Jesus está ensinando aqui. Pelas suas palavras nós podemos ser absolvidos ou podemos ser condenados. Pelas nossas palavras nós podemos ser alimentados. Pelas nossas palavras nós podemos ser nutridos genuinamente. Pelas nossas palavras nós podemos ter uma boa colheita. Ou pelas nossas palavras nós podemos ser arruinados. Quem fala demais acaba se arruinando. Provérbios 13, 3. Mas aquele que guarda a sua boca, guarda a sua vida.
Sabe, amados, o Senhor quer nos ajudar nisso. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo quer nos ajudar a não sermos impulsivos na hora de falar. Eu tenho aprendido muito sobre isso. O Senhor tem me capacitado muito para permanecer o quê? Calada. Calada. Eu tenho desfrutado disso em muitas circunstâncias. E é bom a gente ficar calado em muitas circunstâncias. O Senhor vem e diz: filha, só permaneça calada. Não precisa se estressar, não precisa se defender, não precisa falar nada. Só permaneça calada. Vigia a tua boca, guarda a tua boca. Por quê, amados? Porque quando nós estamos ali num momento em que as nossas emoções estão afloradas, é aquele momento em que vem todo tipo de palavra torpe, inútil, para nós falarmos e liberarmos. E aí vem o império das trevas e se alimentam de tudo aquilo. E aí depois jogam contra nós mesmos. Ah, você falou isso, você disse isso. Ah, você vem jogando contra nós. Então esse é um princípio que o Senhor Jesus está explicando aqui, está ensinando aqui. E é um princípio que nós precisamos aplicar na nossa vida. Então eu quero encorajar você, assim como o Senhor está me encorajando, o Senhor tem me encorajado já há um bom tempo, a ouvir do Espírito, a receber a graça do Senhor para manter a nossa boca, para manter a minha boca fechadinha. E é isso que o Senhor tem para nós. Sabe, muitas vezes nós queremos falar demais, queremos emitir muita opinião. Sabe, falamos quando não somos chamados, quando não somos perguntados. Ah, amados, a minha oração é que eu e você, nós possamos nos portar com sabedoria. Que da nossa boca fluam palavras de vida sobre nós mesmos, palavra de vida sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida dos nossos pais, sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a vida da nossa igreja, sobre a vida daqueles que trabalham conosco, sobre o nosso trabalho, local de trabalho, sobre tudo, amados, que a nossa boca seja um instrumento para manifestar vida, para liberar vida. E nós vamos colher isso. Nós colhemos, amados. Se não desfalecermos, como diz a Bíblia, que nós não devemos parar de fazer o bem. Pelo contrário, precisamos perseverar em fazer o bem. E ao seu tempo nós colheremos. E uma das coisas que inclui o fazer o bem é utilizar a nossa boca para revelar e manifestar a vida do reino de Deus. Que a nossa boca seja um instrumento para o reino de Deus. Em nome de Jesus, amados, que nós possamos encher o nosso coração com as verdades de Deus. Porque primeiro nós precisamos encher o nosso coração. Sabe, então tem aquelas áreas que você olha e diz assim, puxa, eu preciso deixar o Senhor purificar, limpar isso aqui, porque ainda tem amargura, ainda tem ira, ainda tem raiva, ainda tem ganância, ainda tem orgulho. Eu preciso que o Senhor limpe, purifique tudo isso aqui para que as minhas palavras sejam alinhadas com as palavras de Deus. É deixando o Senhor atuar no nosso coração, amados. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então que nós possamos nos render para que o Senhor mesmo nos transforme, nos purifique, nos limpe. Alinhe mesmo a nossa vida com a vida de Cristo, para que a nossa boca seja sempre um instrumento para manifestar o reino de Deus sobre a terra. Que dos nossos lábios saiam palavras de vida, palavras que alimentam, palavras que fornecem paz, palavras que liberam alegria. Em nome de Jesus, palavras que liberam fortalecimento para a vida dos irmãos. Sabe, não fofoca, não maledicência, não, mas fortalecimento, encorajamento. Em nome de Jesus, amados, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada por esse princípio tão poderoso do reino de Deus. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos nós possamos nos render mesmo em rendição a Ti, uma rendição completa. Que os nossos lábios eles sejam alinhados com os seus lábios, Senhor. Que o nosso coração seja inundado com a Tua verdade, com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua justiça. E nós possamos tirar
o bom tesouro, do bom tesouro do nosso coração, nós possamos tirar palavras que alimentam, palavras que edificam, palavras que levam vida, palavras que levam paz, que levam alegria para as pessoas. Ah, Senhor, nos ajuda a não nos moldarmos a esse mundo cruel, a esse mundo egocêntrico, ganancioso, maldoso, vingativo. Não queremos nos amoldar a isso. Queremos ser cheios da tua bondade, do teu amor, da tua graça, para liberarmos sempre palavras de vida para todas as pessoas ao nosso redor. Ah, Senhor, nos ajuda nisso. O Senhor mesmo já nos deu uma nova vida, o Senhor já depositou do seu próprio Espírito vivendo em nós, para nos capacitar, nos ajudar a vivermos assim para a sua glória, todos os dias da nossa vida. Ah, Senhor, nos ajuda. Queremos ter uma boca alinhada com a sua boca para a sua glória, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.